O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, finalmente eu aqui na festa. E para dizer o seguinte: que todo texto tem um contexto e também um pretexto. Por que que o Evangelho de São Lucas tem algumas diferenças dos outros evangelhos e que são muito significativas? Por exemplo, no Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus ensina nos outros evangelhos são 7 petições. Ele coloca 5. Mas essas petições refletem bem aquilo que ele concebe como o Messias, o Salvador. Ele está no monte, outra hora ele está num deserto, outra hora está num lugar à parte. Isso significa que ele se coloca só. Ele se coloca só com o Pai. O Evangelho de São Lucas, ele quer nos mostrar que esse Messias, esse Filho de Deus, ele é conduzido firmemente pelo Espírito Santo. Nessa sua oração que ele nos ensina, também como ele faz chamando Deus de Pai, é um pedido dos apóstolos: ensina-nos a rezar. Esse pedido vem porque eles sabem que Jesus reza. Jesus se isola de tudo, se isola de todos para estar com o Pai, falando com o Pai, agradecendo ao Pai, fazendo suas preces ao Pai, ou simplesmente louvando ao Pai. Eles também, pelo menos alguns deles, conheceram João Batista. João Batista ensinava os discípulos dele a rezar. Eles querem aprender. Ensina-nos, Senhor. E Jesus os ensina a chamar Deus de Pai. Isso já nos leva a um contexto no qual
A igreja estava começando. Só que muitos dentro da igreja, a maioria dentro da igreja, esperava um caminhar curto para a igreja. Uma volta iminente de Jesus. Numa interpretação precipitada, talvez que fizeram da palavra dele. Lucas tenta tirar as pessoas desta mentalidade, dizendo que a igreja de Cristo está começando, que ela tem uma longa caminhada, e nesta caminhada nós precisamos buscar de Deus aquilo de que nós necessitamos. Muitos sequer trabalhavam, porque esperavam a volta tão rápida de Jesus. E aqui, olha como que Jesus nos ensina na oração a pedir o pão de cada dia. Nós precisamos deste pão. O apóstolo Paulo chegou a dizer neste contexto que quem não quer trabalhar também não deve o quê? Não deve comer. Então, o pão cotidiano, ele nos mantém a vida para caminhar, para ir longe na caminhada da igreja. Não podemos ficar parados. E também, na igreja que já começava também conflitos. Paulo, o apóstolo, está dizendo, nesta carta aos Gálatas, ele está dizendo que foi a Jerusalém com Barnabé, que anunciaram o evangelho aos apóstolos. Ele cita aí as colunas da igreja, Tiago, Cefas, Pedro e João. Ele anuncia o evangelho a eles. Eles ensinam o evangelho a eles. E que evangelho é esse? É o evangelho de Cristo, que não faz acepção de pessoas. É o evangelho de Cristo que chega aos ouvidos dos pagãos, que eles consideravam impuros, que eles consideravam longe da salvação. É esse o evangelho que ele anuncia. A palavra do Senhor está chegando aos pagãos, eles estão acolhendo a palavra, eles estão se convertendo. Este era o contexto. E o que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, pois nós também perdoamos os nossos devedores. Esse até é um sentido jurídico. Dívida, devedor. Precisamos perdoar. Interpretando isso para a nossa vida, nós precisamos do perdão. Sem ele, nós não vivemos na reconciliação. Sem ele, nós não estaremos reconciliados com o Pai. Sem ele, não estaremos reconciliados com o Cristo que por nós deu a vida. Perdoemos uns aos outros. E o perdão deve
ser de verdade. Algumas pessoas vêm dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Olha, eu já estou esquecendo muitas coisas e não gosto não, viu? Eu fico achando que estou ficando velho. Mas não temos que ter uma memória ruim, temos que lembrar bem das coisas, isso é bom. Mas se nós lembramos de coisas passadas, das rusgas passadas, vamos deixar lá, vamos sorrir, vamos viver a vida presente, que é uma vida de graça. O próprio apóstolo Paulo, que disse ter ido a Jerusalém e anunciado o Evangelho, ele disse também que numa outra cidade, em Antioquia, aparece Pedro, tranquilo entre os pagãos, mas quando aparece os prosélitos de Israel, ele se afasta, ele não fica com a coragem que tem Paulo de estar no meio deles. O que Paulo chama isso? Hipocrisia. Ele disse, até Barnabé foi arrastado por essa hipocrisia. Mas ele diz, eu chamei a atenção, porque estavam errados. Nós temos que ter um coração aberto para acolher qualquer pessoa que queira ouvir a palavra, que queira colocar esta palavra no seu coração e que queira viver a palavra. Não podemos viver do ódio, não podemos viver de rancores, deixemos tudo lá. Se lembrarmos, podemos sorrir, porque é passado. Só uma notícia. Hoje, eu perguntei a uma mineirense que vive no Líbano. Perguntei a ela como que ela está, como que está a família, com as bombas chegando. E ela deu a notícia, eu vivo no norte do Líbano, a guerra está no sul do Líbano. Mas, mesmo assim, é terrível uma guerra. Perguntei a uma prima que mora lá em Orlando, nos Estados Unidos, como que você está? Porque vai chegar um furacão aí, dê no pé. Ela falou, já estamos a 200 quilômetros de lá, até as autoridades liberar. Mas o que eu quero dizer com essa notícia, sobretudo a do Líbano, guerras não servem a não ser para trazer sofrimento e desolação. Então vamos acabar com elas dentro de nós. Não vamos viver em guerra conosco mesmo. A pessoa que não está em paz, está em guerra consigo mesmo, ela se destrói. E facilmente entra em guerra com os que estão à sua volta, dentro da sua casa, dentro da família, dentro de seu bairro, dentro de sua cidade, no seu time de torcida organizada, sei lá o que mais. Temos que viver e viver em paz, todos os momentos. É assim que nós podemos rezar esta oração, chamando Deus de Pai, porque nós todos nos tornamos irmãos.